Como demitir a síndrome do impostor e assumir o ownership do seu valor. Agora você vai entender isso. É simples. Nós vamos parar hoje de terceirizar o nosso valor, as nossas entregas. É simples assim. Pô, Patrícia, como é que é isso, cara? Porque parar é um negócio muito complexo. Não é uma coisa simples que alguém diz para você parar e você vai lá e para. E muda, né? Um salto quântico, ou seja, aquela virada rápida que as coisas vão acontecer. Então, não é assim. Só que existem caminhos. E você sabe por que que eu gosto dessas nossas conversas? Assim como acontece nas mentorias, nas palestras e nos treinamentos que eu faço, vou explicar. Mas antes, para você que caiu de paraquedas, meu nome é Patrícia Dias, eu sou mentora de carreira, palestrante, dou treinamento nas empresas e especialista no comportamento organizacional, com foco na inteligência emocional. Então eu vou dizer para você o seguinte, que por que que eu gosto desses papos? Porque amplia, porque pode te dar um insight, um estalo, você fala: "Cara, é isso que estava faltando, é disso que eu preciso para colocar novas práticas". E eu falo isso porque são mais de 30 anos de mercado, mais de 7 anos como mentora nas empresas. Então eu digo para você, é possível, é possível. Primeiro, por quê? Eu vou trazer isso como realmente uma dor que é. Porque quando nós não estamos ali no protagonismo do nosso trabalho, da nossa entrega, a gente precisa terceirizar isso para alguém, porque se eu não estou à frente, alguém precisa. Se eu não consigo enxergar o meu valor, logo eu preciso que alguém me diga esse valor. Então, eu fico o quê? À espera. Eu fico aqui esperando, vou fazendo, vou acontecendo, vou entregando e, pô, alguém vai ver, né, alguém vai enxergar isso de alguma forma. Pois é, eu sempre falo que o reconhecimento do terceiro, do líder, do chefe, da empresa, do cliente, ele é algo muito delicado. Primeiro porque até para reconhecer nós precisamos também ter habilidades. E não são todas as pessoas que têm habilidade. Depois, como é que eu quero reconhecimento de alguém por uma entrega que eu faço, quando talvez ele não enxergue isso como a melhor entrega, porque talvez não é isso que ele queira. Tá confuso? Vamos desconfundir isso aqui. Primeiro ponto, pode haver uma insegurança em nós. E a gente pode estar fazendo exatamente o que precisa ser feito, mas como a gente não consegue reconhecer o que a gente faz, nós terceirizamos isso. O fato é que talvez, e na maioria esmagadora das vezes, o outro não consegue reconhecer, porque às vezes ele não sabe fazer o que nós sabemos fazer. A insegurança, na verdade, ela é nossa. Então a gente espera do outro que não sabe, que não tem habilidade, ou que até não quer reconhecer. Também pode acontecer. Também ele pode até reconhecer ali no seu íntimo tudo que você faz, mas ele não quer reconhecer. E aí esse é o ponto perigoso, porque de contrapartida, o fato da gente ser o síndrome do impostor, porque eu não me valorizo, porque eu não consigo enxergar em mim, então eu estou me criticando, eu estou me prejudicando e terceirizando isso, logo eu vou querer que outra pessoa me faça para que eu me sinta valorizado e bem. É como se eu não conseguisse aceitar o que eu fizesse, ou não, eu prefiro isso vindo de alguém, Patrícia. Só que isso vira uma dor gigantesca, porque o fato de você querer que seja alguém fazendo isso pode demonstrar uma grande insegurança. É por isso que muitas vezes a gente está
dentro do mundo corporativo, trabalhando ali no nosso fazendo as nossas coisas, meio que você tá aqui no trabalho operacional: "Pô, será que alguém tá me vendo? Caramba, não é possível que as pessoas não estão vendo o que eu tô fazendo aqui, que eu tô, f dando sangue para as coisas acontecerem". Consegue entender? Essa insegurança, ela tá instalada aqui, porque de certa forma, eu talvez tenha um certo medo, não sei se o caminho é esse. Eu escuto muitas vezes de mentorados e alunos assim: "Ah, Patrícia, mas você concorda que, pô, às vezes os caras não dão feedback, eles não vêm aqui falar nada, a gente fica trabalhando a esmo". Concordo. É ruim? É. É quando você vende algo para um cliente que você não tem o feedback dele. Ele está comprando, ele compra, ele faz uma compra de vez em quando, alguns compram com frequência, mas você não tem um feedback dele. Calma aí. Tem. Ele está comprando, ele compra de vez em quando, ele está usando, tá bom. Na verdade, a gente sempre tem o feedback. É que talvez não seja uma maneira tão clara como nós gostaríamos. O que tem isso de errado? Nada, gostaríamos de ter isso com mais clareza. Mas vamos lembrar que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de comunicação e às vezes elas não sabem colocar isso. O que eu preciso que você compreenda na prática de tudo isso, tá? É que muitas vezes a gente trabalha o dobro, a gente dá aquele mega esforço, mas a gente acaba se escondendo, porque a gente acha que está fazendo por uma obrigação. Isso desengaja, inclusive. Porque o que que é a síndrome do impostor de maneira simples? É um déficit ali que a gente tem de quê? Inteligência emocional. E isso, eu vou falar sem medo de errar, ele corrói a nossa carreira profissional. Porque pensa comigo, essa forma de agir, de pensar, síndrome do impostor, de eu trabalhar e talvez ser inseguro e nem saber que sou, ela é uma forma de pensar sobre si. Você tem uma imagem e uma forma de pensar sobre você mesmo. Consegue entender? Porque o reconhecimento visionário externo do seu cliente, colega, par, chefe, líder direto, ele é muito volátil. Depende da agenda do outro, do tempo do outro, do querer do outro, do sentimento do outro, do reconhecimento do outro. Agora, quando a gente aprende o reconhecimento interno, essa é a métrica da melhor performance que você possa ter. Os pequenos resultados que você vai enxergando diariamente do que você está fazendo, essa é a métrica. O seu cliente está comprando mais que uma vez, da sua empresa está te pedindo algo mais que uma vez. Você vai perceber no rosto das pessoas aquilo que você entrega, como elas estão reagindo perante ao que você faz. O número de vezes que você é procurado. Existem vários caminhos que vão dizer que sim, você está sendo reconhecido. Ah, mas eu gostaria desse reconhecimento em a pessoa vindo falar para mim, ou ela me dando um reajuste, ou eu preciso ver, isso é palpável. Então, mas isso não significa, então isso é uma outra caixinha, porque isso não significa então que você não está sendo reconhecido ou reconhecida. É que você quer algo palpável. Mas por quê? Porque talvez ainda tenha essa insegurança aí, então você precisa ouvir, ver de alguém. Porque talvez o resultado por si só, e aí vem a gente se boicotar. Eu estou desprezando a realidade do que está acontecendo, dos resultados da minha entrega, porque eu quero outras questões, eu quero ouvir de uma outra pessoa. Talvez eu queira aquele tapinha nas costas, talvez eu queira aquele abraço, talvez eu queira aquele prêmio assim para todo mundo ver. Aí, visionário, isso realmente está falando muito mais com a tua insegurança, com o estado emocional do profissional, do que o resultado que ele já está fazendo. E detalhe, tem gente que não precisa trabalhar o dobro para mostrar.
O que já faz, o que já sabe, já é uma autoridade. Como é que a gente começa a ter caminhos para entender essa questão? É meio que você fazer uma auditoria mesmo. Ensinar para vocês, como eu vou fazer agora, criar como se fosse KPIs internos de sucesso. Por exemplo, me explica aí, Patrícia, isso aí melhor que ficou um pouco confuso. Vamos resolver isso agora. O que hoje, no final do dia, você pega lá naquela loucura do dia, você trabalhou, beleza, tal. Você tem os seus clientes, atendeu todo mundo, legal, tá tudo show de bola. Ótimo. Aí eu pergunto: bom, o que eu fiz hoje que eu consegui vencer superar as etapas? Que tipo de conflito eu resolvi ou mediei? Quem eu ajudei? Que situação que eu consegui desenrolar? Como que eu ajudei colegas, pares a resolver alguma coisa, a uma ideia? Como é que eu consegui hoje ter um nível de sucesso a mais no meu trabalho? As pessoas que vieram me procurar, eu consegui ajudar, eu consegui direcionar, eu dei um caminho, eu dei uma direção. Então, isso são KPIs, isso são um checklist que você vai aprender a fazer para você entender a performance do teu trabalho. Porque, visionário, eu costumo dizer uma coisa que eu trato muito e trabalho muito com a psicologia positiva, tá? Eu não vejo um caminho, eu não vejo outro caminho de você conseguir uma melhor maneira de pensar, uma psicologia mais positiva, mudança de mentalidade, o famoso mudança de mindset, se você não colocar algo no lugar. Então, veja, se eu tenho uma maneira mais negativa de pensar sobre mim, sobre as minhas entregas, sobre o meu trabalho, sobre os meus colegas e pares, sobre o meu cliente, se eu tenho uma maneira mais negativa, porque talvez eu aprendi isso com os meus pais, porque talvez a vida foi dura comigo e eu não consigo enxergar coisas positivas em cima desse processo todo. Então, o que que eu preciso fazer? Eu já tenho isso na caixinha, ok? Eu preciso tirar isso. Se eu só tirar isso e não colocar nada no lugar, aquilo que eu tirei vai voltar. Ou seja, se eu tenho caixinhas negativas, um modo de pensar sobre mim, uma mentalidade negativa sobre as coisas que eu faço, sou, penso, e eu tiro isso, não coloco nada no lugar para suprir aquilo que eu tirei volta. Ou seja, em algum momento, uma ação no meu trabalho vai me trazer de novo aquela psicologia mais negativa. Como é que eu coloco coisas boas no lugar? Colocando, enxergando, trazendo esses KPIs positivos para dentro dessa caixinha, para você lá na frente ter muito mais coisas positivas do que negativas. Eu ensino muito isso em processo de mentoria e treinamento. Porque você precisa colocar alguma coisa no lugar, senão a coisa não vai andar. Senão tudo vai voltar de novo. Então, se para uma pessoa insegura no trabalho, ou que talvez não saiba que é insegura, mas que está vendo ali que está tendo problemas, que está tendo dificuldade, que não consegue avançar, tem um certo receio, vá enxergando pequenos avanços e vá anotando. E você vai ver que a cada dia você vai mudando a sua mentalidade. Você vai falar: "Caramba, é verdade, há tempos atrás eu não fazia isso. Olha, isso já é uma coisa bacana. Há tempos atrás eu não enxergava isso". Você precisa aprender a ser o seu próprio impacto, a reconhecer o seu próprio impacto. Cada coisa legal que eu fazia, cada superação que eu tinha, eu lembro que eu falava: "Cara, você é foda, Patrícia". Mas não é um algo, eh para eu me convencer pelo ego, de me achar. Não, é porque o que eu fazia dava certo, o que eu trazia dava resultado. As ajudas, as coisas que eu fazia para as pessoas, elas tinham sentido, elas tinham um norte, as coisas aconteciam. Depois as pessoas vinham me dar feedback: "Pô, Paty, legal aquilo, cara, foi bacana. Aquela forma que você me fez, enxergar ajudou bastante". É sobre isso que nós estamos falando. Isso vai aumentando o teu engajamento, a tua performance, e aos poucos você vai até esquecer que: "Pô, ninguém me falou do meu trabalho", então, mas é porque você está sentindo e sabe o valor que você tem. Inclusive
Isso te ajuda e vai te ajudar muito até mesmo a aprender a negociar o teu próprio valor no mercado, na empresa, com os seus clientes. Seja você sendo o seu próprio produto e serviço, seja você vendendo um produto, seja você trabalhando numa empresa. É assim que a gente aumenta a nossa autoridade. É assim que a gente aumenta a nossa segurança. É fazendo pequenas anotações. É reconhecendo em nós isso. E é muito legal, porque quando você é tão de dentro para fora, que quando você sente que tem essa força, quando você sabe que o que você faz transforma, quando você sabe que acontece sem arrogância, mas não é porque você acha que tem gente, tá cheio de gente assim no mercado, né? Tem gente que se acha o bonzão e não faz porra nenhuma. Tem gente que se acha o pica das galáxias e não entrega nada. Aí é uma vaidade. Aí a coisa ela tá degringolando muito pro eu, pro ego. Mas quando você coloca os KPIs, quando você coloca ali, né, quando você enxerga o que você está fazendo faz muito sentido, você tem força para negociar. Você sabe que o mercado, que se você sair, o mercado não vai te rejeitar, porque você tem propriedade para falar, porque você está falando com realmente assim, com autoridade. Você trabalha, você entrega e você sabe o seu real valor. Porque quanto menos valor a gente tiver para nós mesmos, mais vai aumentar a nossa insegurança, até mesmo de procurar outra coisa. Por que vocês acreditam, né, que existem muitas pessoas que não saem de seus trabalhos achando que não vai conseguir mais nada por ali? Pelo mundo lá fora. E acaba ficando naquela coisa, fazendo aquele mesmo negócio a vida inteira até adoecer, infeliz, com o olho apático. Cara, só trabalhando para sobreviver. Porque tem medo, porque não se acha bom bastante, porque talvez está ali o síndrome do impostor ganhou muita força, porque talvez só foi tirando em algum momento a negatividade, mas não foi colocando nada no lugar, e foi ficando cada vez mais com medo. E pior, quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo a gente tem. Por isso que é importante fazer agora, hoje, nesse presente momento. Aí a gente aumenta, eleva a nossa segurança, a gente aprende a reconhecer-se. E isso é tão forte de dentro para fora que quando você menos espera, você está exalando isso, você está passando isso de uma forma totalmente natural. Entende? Que existem pessoas, porque é energia, porque a tua energia chega primeiro. Muitas vezes a gente está apático, tímido, cansado, mas a gente não quer passar isso, mas é isso que a energia está entregando. Por quê? Porque a gente está se vendo assim por dentro. Isso te fez sentido? Vamos a partir de hoje que você está vendo esse vídeo aqui, comenta, pergunta, compartilha comigo aqui, porque eu acho muito bacana, leio todos, cada detalhe, porque eu quero te ajudar, porque eu não faço esse canal de graça, eu não sento aqui que eu podia estar ganhando para te ajudar, porque eu sei que funciona e porque eu sei que tem por aí muitos talentos imergidos na insegurança, no medo. E que na hora que começar a tirar as coisas negativas e colocar mais positivas de modo real, isso vira, o jogo vira. Anota, a partir de hoje, pequenos avanços, coisas boas, e coloca isso no lugar. E veja se faz sentido. Forte abraço, tamo junto. Curta, compartilha, comente. Seu comentário é extremamente importante para mim. Forte abraço e até!